Todo mundo já ouviu aquele argumento de que são os heróis que criam os vilões, que sem eles os vilões nem sequer existiriam. E os Vingadores são um excelente exemplo disso, com o Homem de Ferro tendo criado o Ultron, o Thor que trouxe o Loki pra Terra, a mesma coisa dá pra dizer do Zemo, do Mistério, Mandarim, o que mostra muito bem como os heróis criam e definem os seus vilões, o que também acontece do outro lado, lá na DC, só que de um jeito um pouquinho diferente. Só que existe um caso bem específico em que acontece justamente o contrário: o Coringa. Cada um dos Coringas que a gente viu nos filmes, nas animações, nos quadrinhos, definiu completamente a personalidade do seu Batman, de um jeito muito mais complexo do que parece. Para começar, o Batman foi criado em 1939, só um ano antes do Coringa, que já aparece em 1940, para mostrar o nível de importância do vilão. De lá pra cá, um monte de versões diferentes surgiram, desde os mais caricatos e infantis até os mais sombrios e trevosos. E por isso, bora passar por 3 versões iniciais bem rapidinho que mostram essa dinâmica, para aí sim a gente chegar nesses outros 3 caras aqui, que são os mais recentes e populares hoje em dia, e provavelmente os mais interessantes pra gente analisar. Começando pela versão original de 1940, ele era muito mais sombrio e psicopata do que a gente esperaria de uma versão tão antiga. Curiosamente, ele também era muito manipulador, inteligente, tinha um humor negro muito presente e uma ironia constante. É aquele tipo de vilão que tem o prazer de matar, mas sempre de uma forma criativa, pra provar um ponto. E essa primeira versão foi bem inspirada num personagem do filme O Homem que Ri, de 1928, super antigão, e nesse caso, ele não era um palhaço engraçado que cometia crimes, ele era um psicopata teatral. E essas características fazem toda a diferença quando a gente passa a olhar pro Batman desse Coringa. Nesse momento inicial do Batman, ele já era um detetive muito inteligente, sombrio, solitário, só que muito mais violento. Inclusive, ele carregava uma arma e matava os criminosos no processo. Essa versão do personagem é muito menos emocional do que a gente tá acostumado nas versões mais recentes e claramente tinha sido inspirado no Zorro. Então, olhando para as características desses dois personagens, já dá pra ver que existe uma dinâmica, uma sinergia muito grande, com os dois sendo super sombrios e violentos, ao mesmo tempo que opostos também complementares um ao outro, já que os dois vieram do mesmo mundo completamente decadente e moralmente falido. Então, nesse começo, por mais que toda a estrutura, toda a mitologia dos personagens não tivesse sido formada, já dá pra perceber que um influencia diretamente o outro. Eles são quase que 2 lados de uma mesma moeda. Já por volta dos anos 50, a gente teve um período bem conturbado pros quadrinhos, onde tudo sofreu uma censura gigantesca. Então o Coringa, que antes era violento, sádico e totalmente psicopata, passou a ser um palhaço cômico, teatral e não letal. Basicamente não matava, não fazia nada de muito sério. E a mesma coisa aconteceu com o Batman, que passou a ser quase uma figura paterna, amigável para as crianças, usado mais como modelo por conta da censura do que realmente um herói com camadas e profundidade. O que também é bem interessante, porque se a gente parar pra pensar, de todos os vilões da galeria do Batman, o Coringa é o mais difícil de você conseguir domesticar, tirar toda a parte insana dele, já que o ponto do personagem é esse, e ainda assim eles conseguiram. O que nos leva à próxima versão em 1966 com a série de TV. Esse Coringa, de certa forma, herdou o lado leve de palhaço, sem nenhum traço sombrio daquela versão lá da época da censura. Muito por conta do tom da série, que não tinha espaço para histórias tão profundas, darks, como era no caso das HQs antes da censura. O que também aconteceu com o Batman dessa época, interpretado pelo Adam West. Aqui ele se tornou basicamente um cavaleiro da moral, um cara super certinho, gentil, um herói exemplar, que é pra ensinar a criançada que tava assistindo a série como deveria se portar enquanto uma pessoa de bem. E com isso, os dois se tornaram personagens muito mais caricatos e leves, que não traziam mais aquele tom sombrio, com questões filosóficas e morais como antigamente. Ainda assim, dá pra perceber uma pontinha do que seria a dinâmica principal desses dois personagens, que é justamente o fato do Batman ser a regra, o controle, tá dentro da lei, enquanto o Coringa é muito mais a loucura, o caos, a desordem. Então, nesse início, muito por conta da censura, os dois personagens ficavam nessa dança de gato e rato sem trazer muita profundidade. E por isso levou algum tempo pra tudo mudar e as HQs recuperarem aquele tom mais dark e sombrio do início. E nesse meio tempo, algumas histórias muito boas foram lançadas que mudaram completamente tanto o Batman quanto o Coringa como personagens. Todas são ótimas histórias que valem super a pena ler pra conhecer os dois personagens, a mentalidade de cada um, mas pro propósito desse vídeo aqui, que é focar na relação dos dois e como o Coringa influencia o Batman, eu acho que a Piada Mortal é a melhor escolha. Nela a gente acompanha um cara comum e desconhecido até então, que larga seu emprego numa empresa química pra tentar a sorte como um comediante stand-up. Só que ele é um fracasso total, o que não seria um problema, até porque ninguém é muito bom em nada no início. Só que ele tinha uma peculiaridade, que ele precisava muito do dinheiro, já que a sua esposa estava grávida e ele tinha que sustentar a família de qualquer forma. E por isso, como última medida desesperada, esse homem se junta com 2 outros criminosos na invasão da fábrica onde ele trabalhava, pra assim eles conseguirem roubar juntos a fábrica do lado. Só que antes mesmo dele completar a missão de guiar os criminosos, a polícia liga
avisando que a sua esposa e o seu filho tinham morrido no acidente, o que deixa ele completamente quebrado. Mesmo assim, os dois criminosos conseguem convencer ele, através até de ameaça, para continuar o plano, o que obviamente não dá certo. A polícia chega, um tiroteio começa e os outros dois criminosos morrem no processo. Para piorar, o Batman também chega e começa a perseguir esse homem, que para tentar fugir, pula num tanque cheio de produtos químicos. Isso faz com que a pele dele fique completamente branca, os lábios vermelhos e o cabelo verde. E é aí que nasce o Coringa. Alguém completamente louco depois de perder a família e qualquer esperança de ter uma vida de novo. Só que é aí que tá um dos detalhes mais interessantes sobre o personagem. A gente só não sabe se isso é verdade, porque mais tarde ele mesmo diz que não tem certeza se isso realmente aconteceu, já que cada vez que ele se lembra do seu passado, ele lembra de um jeito diferente. Então pode ser que na verdade isso nunca tenha acontecido. Mais tarde, quando o Batman vai até o asilo Arkham para conversar com o Coringa para tentar acabar com essa rivalidade de anos, ele descobre que o Coringa já tinha fugido. Lá fora, o Coringa atira na Bárbara Gordon, filha do comissário Gordon, a ponto de deixar ela paralisada. Logo depois ele sequestra o Gordon, colocando ele num parque abandonado e começa a torturar ele de todos os jeitos possíveis. O Coringa mostra pro Gordon fotos da Bárbara jogada no chão, agonizando, completamente nua. Ela também tinha sido torturada e possivelmente estupro. Tudo isso na tentativa de humilhar o Gordon e quebrar ele completamente. O grande ponto do Coringa aqui é mostrar que qualquer um pode ficar maluco e se tornar alguém como ele, e para isso só precisa de um dia ruim o suficiente. Só que durante tudo isso, enquanto o Batman tá procurando por eles, o Gordon continua firme, se recusando a quebrar, dizendo pro Batman prender o Coringa, fazer o que ele acreditava ser certo e não ceder àquela loucura. Então, quando o Batman finalmente captura o Coringa, ele diz que o seu plano não deu certo, que o Gordon ainda continuava são e ainda era uma boa pessoa, apesar de tudo. E aqui o Batman ainda se oferece para ajudar a tratar o Coringa, para acabar com essa briga sem fim, que um dia provavelmente ia terminar na morte dos dois. Mas mesmo assim o Coringa nega, diz que não adianta, que era tarde demais, e do nada ele começa a rir, dizendo que isso lembrou ele de uma piada antiga sobre dois pacientes tentando fugir de um hospício, que um deles pulou de um prédio pro outro pelo telhado, mas o segundo ficou com medo. O primeiro então diz que tinha uma lanterna e ia jogar a luz entre os dois prédios pro amigo passar andando pela luz, mas o segundo fala: o quê? Tá achando que eu sou maluco? Vai que você desliga a lanterna enquanto eu tô no meio do caminho. E aí ele começa a rir incontrolavelmente. O interessante é que no começo o Batman até fica sério, só olhando pro Coringa, vendo como que ele era doido. Só que com o tempo ele também começa a rir junto. Ele então agarra o Coringa pela camisa enquanto os dois riem e a história acaba exatamente assim, no meio da loucura. Eu escolhi resumir essa história aqui pra vocês porque ela mostra muito bem o quanto o Batman não é o oposto do Coringa, não é um cara são enfrentando um cara doido. Ele na verdade é um reflexo distorcido, uma versão diferente dele, mas não o seu oposto. Dá pra interpretar o final dessa HQ como um sinal de que o Batman tá pouco a pouco cedendo a essa loucura, rindo do absurdo que é a vida e percebendo que não tem pra onde fugir, que tentar ascensão nesse mundo é a verdadeira insanidade. Aqui o Batman tenta ao máximo se conectar com o Coringa. Ele diz que não sabe o que aconteceu pra ele chegar até aqui, mas que poderia ter acontecido com ele mesmo. E isso é sensacional, porque o que ele faz é basicamente reconhecer que, apesar do Gordon ter se mantido firme, isso não significa que o Coringa tá 100% errado. O Bruce sabe tanto quanto o Coringa o quanto um dia ruim, uma perda, um trauma pode mudar uma pessoa, justamente porque é isso que aconteceu com ele. No fundo, o Batman sabe que se as coisas tivessem sido um pouquinho diferente, ele poderia ser um Coringa. E por isso ele se esforça tanto pra tentar salvar o vilão, porque essa é uma forma dele manter a esperança de que um dia talvez ele ainda tenha uma vida normal e que ainda exista redenção pra ele. E é justamente por isso que ele tem aquele medo de matar, de cruzar a linha, porque ele sente que é isso que mantém ele no lado certo da história. Os dois personagens fazem o que fazem por conta de um único dia ruim que mudou tudo, e por isso eles são definidos pelas suas próprias tragédias. E aqui é isso que é engraçado pra eles. O caos, o sofrimento, a loucura é o que conecta os dois. Nessa história fica bem claro o quanto o Coringa influencia o Batman, a ponto de definir muitas das suas características até aqui. Toda essa base de HQs, animações, séries de TV e tudo que a gente conversou até aqui nos leva até os 3 Coringas mais recentes do cinema. Da trilogia do Nolan, do Zack Snyder e por fim o que saiu agora em 2022, do Matt Reeves. E é interessante pensar como o mesmo personagem é completamente diferente um do outro, com um estilo mais urbano, gangster, sombrio, misterioso e agora bem mais profundo e emocional. E a mesma coisa dá pra falar do Batman de cada uma dessas versões. No caso do Christian Bale, o foco do personagem é muito mais na missão dele como um símbolo pré-Gotham. Esse é um Batman muito mais realista e pé no chão em vários sentidos. Inclusive, muitos dos temas das HQs que a gente citou até aqui também são trabalhadas nessa trilogia. Quando a gente olha especificamente pro segundo filme, quando o Coringa aparece, isso fica ainda mais claro. Esse não é um Batman que tá começando, ele já age como vigilante há algum tempo, já tem experiência, ele sabe o que tá fazendo. Ele já lidou com o Espantalho, com o Ra's al Ghul, com a máfia, já tá cansado de saber como o sistema de justiça de Gotham é uma porcaria. E principalmente ele sabe que vai ter que continuar trabalhando se ele quiser que a cidade continue de pé. Então pra esse Batman que gosta da ordem, do controle, da estabilidade, se existe um oponente ruim de se enfrentar, esse é o Coringa. Justamente o cara que não respeita as regras. Ele não tá lá pra ganhar dinheiro, pra lucrar, pra conseguir poder, pra nada. Ou como diria o Alfred, alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.
E esse é exatamente o caso aqui. O Coringa do Ledger é um exemplo perfeito de caos, imprevisibilidade, niilismo. Ele tá lá pra mostrar pro Batman que o mundo é um lugar absurdo, caótico, e que tentar ser alguém racional nesse mundo não faz sentido, isso sim é uma loucura. Assim como o Coringa lá da Piada Mortal, o que esse aqui quer é corromper, mostrar como o mundo é hipócrita, onde a sociedade é egoísta e frágil. Ele não quer matar o Batman, isso é uma coisa que ele mesmo diz, até porque sem o Batman ele não existiria. O que ele quer é destruir a lógica do Batman, mostrar que ele tá errado, que um é tão maluco quanto o outro, e de certa forma ele consegue fazer isso. Nessa loucura toda que ele faz durante o filme, ele leva essa insanidade toda pro Batman em si, que perde a Rachel, que vê o Harvey se tornando duas caras. Dá até pra dizer que, de certa forma, esse Coringa conseguiu fazer o que o da Piada Mortal não conseguiu. Ele provou que um dia ruim é sim o suficiente pra quebrar um homem, só que ao invés do Gordon, foi o Harvey. E por isso ele obrigou o Batman a mudar, a agir diferente, fazer coisas que ele nunca pensou em fazer pra poder salvar a cidade. Porque no fim das contas é impossível salvar todo mundo, então ele teve que escolher, e no fim até se sacrificar por esse ideal. Foi justamente a sede de caos desse Coringa que criou no Batman a necessidade por controle, porque sem isso ele mesmo poderia acabar se tornando um Coringa. Isso é um exemplo muito bom do quanto o vilão influenciou e definiu o seu herói, e não o contrário, como normalmente acontece. Claro que aqui a atuação do Ledger também foi um absurdo, tanto que ele é o Coringa favorito de 99,9% da população mundial, de acordo com o IBGE. E falando em Coringa adorado por todo mundo, agora a gente chega no famigerado Coringa do Jared Leto, o lado oposto da versão anterior. Esse aqui, na verdade, não só tá longe de ser o favorito, como provavelmente é o mais odiado de todos. Eu, particularmente, nunca vi ninguém defendendo ele como melhor. Comenta aí se for seu caso, eu vou ficar muito surpreso se tiver alguém que pensa assim, mas fica à vontade. Durante o pouquíssimo tempo que ele aparece, quase nada é explorado da profundidade do personagem. É quase como se ele nem tivesse essa profundidade, o que é quase um crime quando a gente pensa na importância do Coringa como um símbolo, já que ele é sim um dos vilões mais importantes e influentes de todos os tempos ali, sei lá, do lado do Darth Vader. O que ele tem aqui é um estilo diferente, um trejeito mais afetado, exagerado, e é isso. Pra mim, a sensação que passa é que ele não é mais aquele agente do caos, que ele aceitou o sistema e começou a fazer parte dele, não tentar destruir tudo. Parece que esse Coringa é muito mais indiferente, como se não ligasse muito pro que acontece, tá ali pra acumular uma grana, um poder, e é isso. Claro que ele não teve tempo pra mostrar esse desenvolvimento, que com certeza prejudicou bastante o personagem. Foi uma sacanagem com o Jared, ele nunca dá sorte, impressionante. Ó o Morbius aí. Só que até nisso, nessa falta de propósito, ele reflete o Batman do Ben Affleck. Esse é um Batman mais velho, amargurado, que não acredita mais naquele ideal de justiça de antes. Ele inclusive tá muito mais próximo daquela versão do Cavaleiros das Trevas na HQ, extremamente violento, depressivo, sem esperança nenhuma, como se ele nem tivesse, ou pelo menos não se importasse tanto assim com as motivações, os ideais ou os porquês por trás de um herói. Ele tá ali basicamente pra cumprir uma missão, pra continuar o que ele já tava fazendo, independentemente do como. Se for pra macetar os vilões completamente, deixar todo mundo de cadeira de rodas, que seja, ele vai fazer isso e ponto final. São dois personagens sem uma grande motivação, ou pelo menos sem aquelas motivações super fortes de antes. Então, se a versão do Bale e do Ledger eram quase encarnações do conceito de controle e caos, esses dois aqui são encarnações da indiferença e do cansaço. E o mais interessante é que isso refletiu no público, que ficou meio que de saco cheio de ver mais uma versão desses personagens não ser assim tão bem trabalhada. Nos dois casos, mas acho que principalmente no caso do Coringa, a estética foi mais importante do que a substância do personagem. Ele tinha o trejeito, o estilo estranho, que é característico do Coringa, mas meio que era isso, faltava complexidade, desenvolvimento, a profundidade que o público esperava. E é exatamente aí que a gente chega nesses dois caras aqui, a resposta direta ao público. A versão do Joaquin Phoenix e do Robert Pattinson. E sim, eles não fazem parte oficialmente do mesmo universo e nem sequer interagem, até porque esse Batman tem o seu Coringa no filme, que aparece ali uns segundinhos no final, mas o ponto desse vídeo aqui é comparar a influência de um personagem no outro, mesmo que isso aconteça aqui, no mundo real, e é exatamente o caso deles. Por conta desse cansaço que todo mundo tava sentindo com os super-heróis, muito por conta da saturação absurda do gênero, os filmes da Marvel e tal, muitas franquias decidiram voltar às origens, fazer algo muito mais próximo do que aqueles personagens eram no início, trazer profundidade em primeiro lugar e não mais a estética. Começando com o Coringa de 2019, ele é um filme totalmente diferente de tudo que a gente já viu até aqui. Ele não tá interessado em contar uma história de herói, vilão, de ação, aventura, nada disso. Ele é 100% focado em entender o que existe por trás da maquiagem do Coringa, o homem por trás do símbolo. E essa é a grande sacada do filme, na minha opinião. Ao contrário de praticamente todas as histórias de origem do Coringa, ele aqui tem um nome, Arthur Fleck. Ele é um homem quebrado, doente, abandonado pelo sistema. No início, o Arthur é alguém pra gente sentir pena, pra gente sentir empatia com o sofrimento dele. E principalmente sentir raiva pela indiferença das pessoas. E essa é justamente a chave, a raiva. Já que você sentir raiva
raiva pelos outros e se batia por ele é a diferença entre você concordar ou não com a atitude do Coringa, quando ele começa a transformar essa raiva em violência. E eu acho que isso funciona tão bem pra quase todo mundo, porque em certo ponto todo mundo se sente assim, injustiçado por um sistema corrupto, desigual. Então essa identificação foi bem facilitada por esse ponto em comum entre o personagem e o público. Só que isso, em contrapartida, também gerou um problema muito grande pro filme, já que algumas pessoas começaram a se inspirar no Coringa de um jeito bem ruim, o que sim acontece há algum tempo, mas dessa vez foi mais complicado. Tanto que eles tiveram que lançar uma sequência meio que pra desfazer esse mal entendido, um filme que não deu tão bom assim, mas enfim, isso é papo pra outro vídeo. Independentemente da interpretação do personagem, se o público entendeu ou não entendeu a ideia que o filme quis passar, o primeiro filme fez um trabalho muito bom em aproximar a nossa visão do personagem, em fazer a gente entender o que é estar dentro da cabeça do Arthur, que aqui é uma versão do Coringa que a gente conhece, mas não exatamente o Coringa. Tanto que o Bruce Wayne aqui ainda é só uma criança, então nem faria muito sentido ele ser o vilão final dele. Esse Coringa é muito mais uma base, um esboço do que um dia vai se tornar o Coringa que a gente conhece, tanto que o segundo filme meio que dá uma confirmada nisso. E é exatamente nesse ponto que ele reflete o Batman do Pattinson. Ao contrário do Batman bombadão do Affleck, esse aqui não é super experiente e cansado. Ele é novo, tem pouco tempo nas ruas, então tudo ainda é um teste, um esboço. Esse Batman tá na sua fase mais maluca, paranoica, problemática de todas. Ele ainda tá tentando construir uma imagem pública e até uma relação com a polícia de Gotham e com as pessoas da cidade. Aqui ele é muito mais um agente de vingança pessoal, de ódio bruto, do que um herói em si. O que, do meu ponto de vista, reflete diretamente o momento que a sociedade aqui no mundo real tava passando. Uma crise de identidade generalizada, onde muita gente se sentia confusa, perdida, sem entender muito bem o seu papel no mundo, exatamente como o próprio Batman do filme. E por isso que essa jornada dele aqui, muito mais egoísta, faz sentido. Tudo que ele faz ainda é pra se sentir melhor, pra se sentir vingado, e não pra salvar outras pessoas. Esse filme também resgatou uma característica bem importante do Batman, o lado mais detetive, investigativo dele, o que é bem irônico se a gente parar pra pensar, porque a novidade do filme foi resgatar uma característica do Batman de 1940, mas beleza. Ainda assim ficou muito bom, eu gostei bastante, inclusive, então acho que tá valendo. Só que o mais legal de acompanhar esse Batman meio incompleto no início de carreira é que dá pra ver como a simples existência dele cria outros vilões. O fato de, do nada, surgir um cara mascarado batendo nos bandidos na rua à noite, cria um submundo de outros malucos mascarados. E isso, tanto esse Coringa quanto esse Batman têm em comum. Os dois mostraram uma versão de Gotham suja, escura, depressiva e decadente em todos os sentidos. Cada um representa um lado diferente de uma mesma moeda. Um personagem quebrado, perdido, com raiva, tentando se encontrar no mundo. Duas versões incompletas dos personagens, mas que curiosamente se completam. E isso, na verdade, é ainda mais impressionante, porque eles não têm uma conexão direta, teoricamente nem fazem parte do mesmo universo, e mesmo assim influenciam um ao outro de uma forma bem grande. Cada um desses exemplos explora de uma forma diferente a influência que um personagem exerce sobre o outro, mas principalmente o quanto o Coringa define o Batman. O que pode ser mais um indício muito forte do quanto o Batman é tão louco quanto o próprio Coringa, e é isso que torna os dois tão interessantes. Se a gente for parar pra pensar, depois de perder o pai e a mãe e ter um medo irracional de morcegos, as outras características principais do Batman estão relacionadas de alguma forma com o Coringa que ele enfrenta. Se o Coringa é um cara cansado de lutar contra o sistema a ponto de se juntar a ele e fazer parte do esquema de corrupção e começar a buscar dinheiro e poder, o Batman também vai ser um cara cansado, que não tá mais querendo lutar por nada, que não acredita nos seus próprios ideais. E se o Coringa é um cara quebrado psicologicamente, emocionalmente, que tá totalmente perdido e tentando se encontrar no mundo, o Batman vai ser exatamente isso. Um cara inexperiente, jovem, tentando achar o seu lugar e o seu porquê. Isso mostra muito bem o quanto esses personagens estão diretamente relacionados, o quanto um influencia no outro, assim como todos os pacotes de heróis e vilões. Mas aqui, eu acho que dá pra dizer sim que o Coringa influencia tanto o Batman a ponto de definir ele. Mas claro, esse aqui é só um jeito de ver e não a verdade absoluta sobre o personagem. Então me diz aí nos comentários o que você acha. Quem define quem? O Batman ou o Coringa? Bora trocar uma ideia. Aproveita para sugerir outros personagens, outras obras que vocês querem ver por aqui. Eu já tenho uma listinha do que eu quero falar, mas se vocês pedirem muito uma coisa específica, eu posso fazer com certeza. Mas muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!